nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Esse é o amor de Deus. Mesmo sem merecer, declare. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Ele é o mesmo, ele não muda. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Podem vir as tempestades, se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Aleluia. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo, não muda, mas tu és o mesmo para sempre. Teu amor não falha. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Ele sempre vai fazer o que é melhor para a sua vida. Declare: tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Declare ao Senhor: tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem, Senhor. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo, Senhor, aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O teu amor não falha. Bom dia a todas as mães, as avós da igreja. Você já viu uma casa sendo construída? Ela precisa ter um bom alicerce e materiais de boa qualidade. E tudo deve ser feito com medidas precisas e cuidados necessários, para que a construção seja bem feita e estruturada. A palavra de Deus tem vários versículos bem específicos sobre a sabedoria. Um deles bem especial.
A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 14, 1. Da mesma forma, a mãe tem essa função de ser construtora do nosso lar, mas não no sentido do uso de tijolos, cimentos e telhas, mas no sentido de construir uma família estruturada, procurando não faltar nada, atenção, carinho, amor e ensino da palavra de Deus, sendo uma testemunha fiel. Para isso, é preciso buscar a sabedoria. Diz a palavra: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e o maior é o seu lucro do que ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comprar a ela. Provérbios 3, 13, 15. Onde encontrar a sabedoria? Na palavra de Deus, pois é a única fonte de sabedoria quando buscamos com temor e fé. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. A sabedoria também deixa você, mamãe, mais bonita e conservada. Que tal? Em Eclesiastes 8:1, lemos: a sabedoria faz reluzir o rosto. São tantos ensinamentos na palavra, que delícia é lembrarmos. Mas estamos aqui para lhe agradecer pela sua sabedoria em edificar nosso lar, seu cuidado, dedicação, seus ensinamentos sobre Deus. Você é meu exemplo, meu espelho, me espelho em você e através do seu amor sinto Jesus presente em minha vida. Posso ir pra minha escola, posso jogar bola, sorrir e pular. Posso ter os meus segredos e os meus brinquedos a me acompanhar. Aprendi desde criança que a esperança me conduzirá. Cristo, meu melhor amigo, sempre está comigo, não me deixará. Posso ir pra minha escola, posso jogar bola, sorrir e pular. Posso ter os meus segredos e os meus brinquedos a me acompanhar. Aprendi desde criança que a esperança me conduzirá. Cristo, meu melhor amigo, sempre está comigo, não me deixará. Minha mãe
Gostaríamos que todas as vovós viessem aqui na frente. Queridas vovós, vocês são mães duas vezes. Somos duplamente abençoados por poder, muitas vezes, viver ao seu lado. Louvamos a Deus por suas vidas e porque vocês têm sido auxiliadoras, sempre prontas a cuidarem de nós quando necessário. Este sorriso marcado pelos anos dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não te impossível te esquecer. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior legado que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver, no teu jeito de andar, de servir e de amar. Eu te amo, vovó. Teu tempero e o teu cheiro nunca esquecerei. Sopra em teus braços eu me abandonar. Este sorriso marcado pelos anos dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não te ver, impossível te esquecer.
pra em teus braços eu me abandonar. As vovós que quiserem se sentar agora. Este é um momento especial onde nós, pais, faremos, junto com as crianças, esta homenagem para vocês, mães e avós. O Senhor Jesus mostrou que o mais importante é fazer a obra do Pai que nos comissionou, realizá-la com sabedoria ao dizer: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Queridas, esta canção é para mostrar nossa gratidão a todas vocês. Sei, já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia.
já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei, não posso me esquecer. Venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida enquanto. Mateus 15, verso 21 em diante. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este tempo na tua casa. Te louvamos por esse dia tão especial. Te louvamos, ó Deus, porque tudo tem sido maravilhoso, Pai. E agora, ao abrir a tua palavra, chegamos ao momento ápice deste culto, onde o Senhor pode falar conosco através da tua poderosa e maravilhosa palavra. Fala conosco, Deus, que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração e sejamos impactados por ti nesta manhã. Usa a minha vida conforme a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nós temos alguns minutos e eu quero ficar dentro do horário previsto, proposto, para não atrapalhar o almoço das mamães. Mas eu preguei sobre esse texto na quinta-feira retrasada, na reunião das mulheres. Aliás, tem sido assim um tempo extraordinário, tem sido um tempo maravilhoso. Se você tem a oportunidade de chegar aqui às quintas-feiras, às 2 da tarde, vale a pena. É um tempo de crescimento espiritual e de comunhão, tem sido espetacular. Aproveitando, lembrar também que hoje tem batismo, né? Hoje tem batismo e recepção de novos membros. Tem que chegar às 5 da tarde aqui, tanto os batizandos quanto o pessoal vai ser recebido. Ele vai ser batizado hoje. Está brincando ali do Jonas. Você tem que chegar às 5 da tarde hoje aqui para uma reunião, tanto dos batizandos quanto do pessoal que vai ser recebido por transferência. Se você ainda não pegou a sua ficha para ser recebido como membro, no final do culto você pode e deve me procurar para que a gente possa acertar isso. Bem, voltando aqui. Quinta-feira, retrasada então, falando sobre esse texto, disse a respeito dessa mulher, da sua garra, da sua vontade, da sua perseverança. Se há algo que eu tenho aprendido ao olhar para as mamães e analisar as mamães, é exatamente como elas têm garra e vontade e perseverança em fazer algo pelos seus filhos. Estão dispostas a tudo. Estão dispostas a quebrar barreiras, a vencer preconceitos, estão dispostas a se entregar completamente, não estão preocupadas com a opinião alheia, não estão preocupadas com as pessoas, não estão preocupadas nem mesmo com o que o marido vai dizer. Só você lembrar da sunamita,
A sunamita mandou seu filho trabalhar com seu pai, de repente ele sente uma dor de cabeça, aquela criança prometida, esperada, uma mulher que não podia ter filhos. Deus lhe dá esse filho de presente, num determinado dia ele começa a se sentir mal, a ponto de seu pai, na hora do momento de dificuldade, ele pega e manda para a mãe, porque é sempre assim. Na hora que a criança está doente, na hora que a criança está com dor, na hora que a criança precisa fazer a lição, na hora que a criança está suja, precisa trocar a fralda, é com a mãe. Sempre a mãe. E ele faz isso e manda para a mamãe. E chega com a sunamita, o seu filho vem a falecer. Ela deixa o seu filho no quarto, sai correndo, não fala nada com o seu marido e vai buscar um homem de Deus para que ele vá até a sua casa e faça alguma coisa pelo seu filho. Que mulher é assim, mãe é assim, está disposta a tudo, a romper todas as coisas, a guardar silêncio quando necessário. Mãe é confidente do filho, muitas vezes é cúmplice dele, de todas as coisas que ele faz. Às vezes o filho não vai muito bem na escola, ele conta para a mãe, porque se contar para o pai a coisa fica feia. A coisa complica. E aí a mãe guarda aquilo em silêncio, assina o bilhete, vai na escola, o pai pergunta bem, não, fica tranquilo, está tudo certo. Está tudo certo, está tudo resolvido, tudo em paz. Porque a mãe, ela abraça, ela aninha, ela está junto, ela está perto, ela faz todas as coisas. E essa mulher não é diferente. Essa mulher, ela chega diante de Jesus, uma cananeia. Cananeia, da região ali de Canaã, era alguém que vinha de um povo, a sua descendência era do povo que habitava anteriormente ali. É o povo que foi expulso pelo povo de Israel. Foi o povo que foi vencido. Ela era estrangeira no meio do povo de Israel. Ou seja, ela já tinha uma barreira por estar no meio dos judeus. Os judeus não se misturavam com as pessoas de fora. Os judeus não davam oportunidades para as pessoas de fora. Eram fechados. A família dessa mulher era uma família que com certeza passava por dificuldades, porque o seu marido não conseguia os melhores empregos. Os melhores empregos eram reservados aos judeus. Então pegava os piores. Sofria preconceitos. Sofria dificuldade do próprio governo em si, porque se você é um estrangeiro morando em uma terra que não é a sua, você sabe a dificuldade que sofre. Quem já passou por isso sabe como é que é. É o sistema de saúde que não funciona para você, pode funcionar para os outros, mas para você não funciona. Você não tem acesso a nada, você não tem direito a nada. Quando você precisa de ajuda, pode ficar tranquilo que você não vai ter de ninguém, a não ser de Deus, que é estrangeiro. Essa era a situação dessa mulher. Outra coisa que me chama a atenção dessa mulher é que ela sabia o que era pobreza, ela sabia o que era mendigar. Ela chega diante de Jesus e Jesus faz uma afirmação que até mesmo soa que era uma afirmação de desprezo. Ele fala, não é bom que se dê o pão dos filhos aos cachorrinhos. A própria reação de Jesus para com a mulher diante da sua situação parecia ser uma situação de desprezo, mas Jesus estava ali ensinando mais uma lição, demonstrando mais uma lição. É interessante que essa mulher, ela rompe paradigmas, ela quebra preconceitos, porque não somente era estrangeira, não somente era uma mulher pobre, não somente sabia o que era mendigar, porque a sua resposta é, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas. Só sabe de migalha quem vive na migalha. Só sabe que o que é ser sustentado na migalha, aquele que vive das migalhas. Ela sabia bem o que era isso. Aquela mulher chega diante de Jesus, sendo estrangeira, fala com ele, e na cultura judaica era completamente proibido uma mulher dirigir palavra a um homem, principalmente sendo estrangeira. Aquela mulher enfrenta esses preconceitos, enfrenta essas barreiras, enfrenta essas dificuldades, fala ali com Jesus, dirige-lhe a palavra, colocando em risco a sua própria vida, por um motivo, por um propósito, sua filha. São mulheres assim que eu olho na palavra de Deus, são mães assim que eu vejo na palavra de Deus, que me mostram a garra, a força de uma mãe, que muitas vezes tem essa força por ser mãe, e não simplesmente por ser mulher. Porque por ser mulher ela faria isso por si mesma, mas muitas mulheres não têm coragem de fazer por si mesma. Mas por um filho é capaz de fazer tudo. Lembro de uma história da minha esposa na sua infância.
ela contando para mim, de que certa vez estava na praia juntamente com a sua família, e ela entrou no mar e com toda aquela altura dela, obviamente, o mar ficou raso, não é? E ela, com seus 2 metros de altura no meio do mar, aqui, 2 metros de altura, uma água viva vem, passa por ela, queima, e ela começa a entrar em desespero no meio do mar, começa a se afogar. Sua mãe se atira na água sem saber nadar, para resgatar a sua filha e traz a sua filha de volta. Porque uma mãe, por conta do filho, está disposto a correr riscos, está disposto a qualquer coisa. Está disposto a vencer preconceitos, está disposto a vencer barreiras. E sabe, queridos, eu posso dizer como filho, que muitas vezes, e aqui a gente precisa aprender a fazer uma análise, né, individual e uma análise verdadeira, sincera e coerente. Muitas vezes a gente não dá valor aos atos das nossas mães. Julga que é obrigação algumas coisas, mas não é obrigação. São atitudes de amor, de coragem de uma mãe que ama os seus filhos. Essa é a mulher. Imagina a situação dela na sua casa, sua filha é endemoniada. Não diz o texto que ela tem outras filhas. Não diz o texto que ela tem outros filhos. Mas ela tinha uma filha. E olha só, como eu disse, ela era estrangeira, ela era mulher, sofria esse preconceito. E outra, na cultura judaica, ela era uma mulher desgraçada. Porque ela tinha uma filha e não um filho. Porque só tinha valor quando gerava e dava filhos homens. As mulheres eram desprezadas já desde bebê. Quando nascia e via que era mulher, era desprezado. Não tinha festa. Não fazia festa. Não dava-se valor à vida de uma mulher. Então aquela mulher sofreu 3 tipos de preconceito identificados claramente aqui. Era estrangeira, era mulher e teve uma filha mulher. Que desgraça maior para uma mulher em meio a este povo. Mas ela, por amor à sua filha, não está olhando para os preconceitos, para a opinião alheia, para o sistema que está à sua volta, para os perigos que ela poderia correr. A única coisa que ela tinha em foco era a sua filha. A sua filha precisava de ajuda. A sua filha precisava de cuidados. A sua filha precisava da sua coragem. A sua filha precisava da sua ousadia. E provavelmente essa mulher havia tentado de tudo já. E ela ouve dizer que Jesus estava ali. E no outro evangelho, no evangelho de Marcos, capítulo 7, 24 a 30, narra essa mesma história. Diz que Jesus havia se retirado para este lugar e não queria ser incomodado por ninguém. Por ninguém. Era um momento dele. Era o seu momento talvez de descanso. E aquela mulher insistentemente chega a Jesus no seu momento de descanso, sem se preocupar com o que ele ia pensar dela. Porque ela tinha uma certeza, o não eu já tenho. A miséria eu já vivo. O preconceito eu já estou. Desgraçado eu já estou. Pior do que eu estou, não vai ficar. É igual tiririca, pior não fica. Esse era o pensamento dela. Mas, num voto de esperança, ao saber que Jesus estava ali, aquela mulher vai buscar o socorro na presença do Senhor. Coragem de uma mulher. Quantas mães têm desistido de seus filhos? Quantas mães têm deixado para trás os seus filhos por conta de drogas, por conta de prostituição, por conta das coisas deste mundo? Quantas mães não têm tido coragem de quebrar barreiras, vencer preconceitos, correr riscos por conta dos seus filhos? Só foi possível essa mulher fazer isso porque ela encontrou em Cristo a esperança que ela precisava, a força que ela precisava, a convicção de saber que Cristo poderia mudar a história da sua filha. E é isso que uma mãe precisa se agarrar. Por pior que seja a situação do seu filho ou da sua filha, por mais difícil que seja, Cristo continua sendo a esperança para mudar toda e qualquer situação.
Eu aprendo com essa mamãe aqui, não só um exemplo para as mamães, mas um exemplo para todos nós. Que todos nós podemos gerar filhos, os chamados filhos na fé. Todos nós precisamos ter essa ousadia, todos nós precisamos ter essa coragem de ir em busca daquilo que realmente é importante. O que realmente é importante para você é a sua família. Lute pela sua família. É o seu filho, lute pelo seu filho. É o seu casamento, lute pelo seu casamento. Vá além das suas forças. Vá além do preconceito. Corra os riscos que forem necessários correr. Faça o que for preciso, mas leve a sua causa diante de Jesus, na certeza de que Jesus tem o poder para fazer novas todas as coisas. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria da condição em que essa mulher se sentia: marginalizada, discriminada, deixada à parte. Alguém que deve ter buscado socorro e não teve socorro de ninguém. Que com certeza era motivo de chacota na sua família. Era motivo de chacota em meio aos seus vizinhos. O seu marido, provavelmente, por nem falar dele aqui, não lhe dava valor. Porque ela não lhe deu um filho homem. Quantas pressões essa mulher sofreu. Mas uma mãe pode tudo. Nós precisamos desse espírito de mãe dentro de nós. É por isso que eu tiro o chapéu para as mamães. Porque as mamães são capazes de sentir dor não somente na hora do parto, mas elas são capazes de suportar a dor a hora que for necessária por conta dos seus filhos. Se elas pudessem, elas trocavam a dor que o filho está sentindo. Falaria: me dá a sua dor. Quantas vezes eu já peguei a minha esposa falando isso para o meu filho? Passa para a mamãe. Passa essa dor para a mamãe. Quantas vezes eu vi a minha mãe falando isso para mim? Quantas vezes eu vi a minha mãe orando por mim pelas madrugadas? Quantas vezes eu fui abençoado por mamães? Mamães que correram risco. Mamães que pagaram preço. Nós não somos o que somos por acaso. Nós somos o que somos pelo fruto do investimento de mamães como essa, que estiveram dispostas a pagar o preço, correr o risco, de fazer valer a pena. De uma mãe olhar para um filho e acreditar nele mesmo quando ninguém acredita. De uma mãe olhar para um filho e ver nele um futuro quando ninguém vê. E quando todos dizem que está endemoniado, e ela até mesmo vê que está endemoniado, ainda assim, ela acredita que há esperança para ele. Ela não joga a toalha nunca. Esse espírito precisa estar em nós. Como eu disse, eu sou grato a Deus pelas mamães. E eu gostaria de fazer algo diferente nessa manhã. Eu sinto meu coração em fazê-lo. Poderia citar o nome de muitas mamães que foram extremamente importantes na minha vida. Mas eu queria aproveitar o fato da Helenice estar aqui nessa manhã. Helenice foi uma dessas mamães que investiu na minha vida. E apesar de poderia chamá-la de mamãe mesmo não tendo idade, essa cara de irmã que ela tem. Pode ser minha irmã, não minha mamãe. Mas a Helenice me recebeu na sua casa. Me tratou como um filho e eu tenho o Guilherme como irmão. Eu sou fruto do investimento dela. Eu sou fruto do investimento do seu marido. Eu sou fruto do investimento da sua família. Sabe por quê? Uma mãe está disposta a tudo. Ela chorou quando eu chorei, ela sorriu quando eu sorri. Me levou para a sua casa assumindo o risco de estar na casa dela, no período de férias, quando aquele cachorro rasgava tudo, né, Gui? Arrebentava com tudo. Por quê? Uma mãe
acolhe, uma mãe procura estar perto. Mamãe corre o risco que for necessário. Ela não tinha obrigação de me receber, mas eu estava lá com ela, juntamente com seu filho. Éramos amigos, somos amigos, crescemos juntos. E ela acolhe na sua casa alguém que não é da sua família e trata como se fosse da sua família. Sabe por quê? Uma mãe está disposta a correr risco pelos seus filhos. Você está disposto a correr risco por alguém? Quem você poderia chamar de teu filho hoje que você está disposto a correr risco? Que está disposto a ir às últimas consequências? Sou grato a Deus pela sua vida, Lenice. Muito grato a Deus pela sua vida. Sempre oro a Deus lembrando de vocês. Será que alguém pode falar para você do mesmo jeito, da mesma forma, usando aqui o exemplo da Lenice? Eu gostaria que alguém chegasse para mim um dia e falasse: pastor, eu sou grato a Deus pela sua vida, porque o Senhor me tratou como filho, porque o Senhor me recebeu como filho, porque você correu os riscos que não precisava correr, talvez, mas me amou como um filho. Temos a ideia de mãe só naquilo que é gerado no nosso ventre, mas eu disse que a mãe não gera um filho no ventre, ela gera um filho no coração. Eu sou um pouco mamãe também. Eu sou um pouco mamãe porque eu tenho filhos no meu coração. E eu não quero perder nunca essa ousadia, essa coragem. Eu não quero perder nunca essa disposição de correr riscos em favor daqueles que eu amo. Isso é mãe. Isso é mãe. Vai além dos seus limites, vai além dos preconceitos, vai além das suas forças. Tira da sua boca. E ela fala de migalhas aqui, eu ia entrar nisso, não vai dar tempo. Ela fala de migalhas. Quantas vezes essa mãe deve ter tirado da sua própria boca para dar para sua filha? Eu louvo a Deus pelas mamães.